Marcos Luiz dá um pulo aqui no nosso telão para trazer as informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal, Batista. Não posso dar um pulo, Batista. Lá vem o Marcos, senão eu quebro o telão aí no estúdio. Brincadeira à parte. Um abraço para você, Batista, para o amigo da tela da Band. Guarani tem jogo importante, partida às 19 horas contra o Botafogo. Último jogo deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Técnico Daniel Paulista, mais uma vez, ele é obrigado a modificar a equipe, não terá titulares. Voltam também alguns jogadores que são importantes no esquema do próprio técnico Daniel Paulista. O Thales foi expulso na última rodada, o Índio acabou recebendo o terceiro cartão, mas o Diogo Matheus volta na direita, o Bidu na esquerda e o Bruno Sávio lá na frente. Júlio César, que marcou o gol do Guarani na última partida, deverá ser mantido como titular. Aí fica Bruno Sávio de um lado e o Júlio César do outro, com o Lucão do Break mais uma vez centralizado. Quem conversou com a gente, Batista, foi o zagueiro Carlão, o atleta do Guarani. Ele relembra a contusão que o tirou de algumas partidas importantes na competição. É uma lesão na panturrilha, mas foi em um ponto, teoricamente no futebol meio que raro, né? E quando eu estava para voltar, já não vinha mais sentindo dor, acabei tendo uma outra lesão em outro ponto da panturrilha. Então, logo após esse segundo ponto, teve que ter uma pausa aí, fazer um fortalecimento a mais aí, para que eu tenha aí continuidade aí no restante da competição. E quanto a me sentir bem, hoje eu me sinto bem. É lógico que não estou 100% a nível técnico, a nível físico, mas isso só com as semanas de treinamento, jogos, para voltar 100%. O zagueiro que vai atuar do lado esquerdo na zaga do Guarani projeta a partida desta noite. É um concorrente direto, é um time de qualidade, mas a gente tem que impor o nosso jogo, a nossa intensidade e fazer prevalecer também o mando de casa, né? Isso a gente pecou em alguns jogos aí no primeiro turno, e se a gente pensa em acesso, a gente tem que fazer o dever de casa, né? Então é jogar com intensidade, como a gente sabe jogar, bola no chão para procurar os 3 pontos. Exercer o fator campo, Batista. O jogo é no brinco, uma das armas do Guarani para tentar vencer o Botafogo logo mais. Teoricamente, apenas uma dúvida, Batista, a questão que envolve o goleiro titular do Guarani. Gabriel Mesquita, ele está sendo questionado pelos resultados, pela falha que aconteceu na última partida, e há a possibilidade do Rafael Martins ser o titular. Aliás, o Tigrão brincou outro dia, né? Rafael Mesquita ou Gabriel Martins, né? Os dois com a mesma qualidade. Então, na opinião dos comentaristas da Band, isso não deve interferir muito. Mas o Gabriel Mesquita pode perder a titularidade para a entrada do Rafael no gol do Guarani. Aproveitando, portanto, a arte da tela e a provável escalação do Bugre para a partida desta noite, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Rafael Martins no gol ou Gabriel Mesquita, a volta do Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com o Ronaldo Alves, o Carlão pelo lado esquerdo e o Bidu voltando também de suspensão, meio campo com o capitão Bruno Silva, junto com o Tony para ser o substituto do Índio, atleta que está suspenso pelo terceiro cartão, e o Andrigo, mais uma vez no lugar do Regis, que está machucado, e um ataque bem diferente, né, Batista? Com Júlio César de um lado, Bruno Sávio do outro e o Lucão do break centralizado. É o provável Guarani para a partida de hoje. Hoje eu posso falar, é metal esfregando em metal, Batista. É isso aí, metal esfregando em metal. Anderson Moreira assumiu o Botafogo, de 5 jogos ganhou 4. Então é uma fase extremamente positiva do Anderson Moreira e do Botafogo, né? O time que está sendo comandado por ele. Então é metal esfregando em metal. Vamos debater aqui esse time colocado aí pelo Marquinhos. Começo com você, CH. O que você acha, já que o time não está definido, que o Daniel Paulista vai fazer? Bom, o que o Daniel Paulista vai fazer, eu acredito na informação do Marcos Luiz, que tem ali os meandros do Brinco de Ouro. Eu não faria do jeito que ele vai fazer. Tem 2 posições aí
que não seria a minha escolha. Eu não poria o Tony de começo e não poria o Lucão na frente. Lá na frente é Sávio como referência e Alan Victor com o Júlio César do outro lado. No meu campo é a Corsi, não é Tony. Dúvida por dúvida, põe o menino para jogar. E tem uma discussão, seu Gleger Zorzinho, muito boa no gol também. Até para a preservação do Gabriel Mesquita. Eu acho que não vai mudar nada. Os dois são iguais. Só um é mais experiente que o outro, mas tecnicamente os dois são iguais. Não vai mudar nada. Mas preserva o menino, deixa um pouco fora, daqui a pouco volta. Enfim, é jogo pesadíssimo. Mas é palpite. Como a gente dá palpite aqui todo dia, eu acho que apesar apesar das dificuldades, dos desfalques, o Guarani tem sim chance e condição técnica de vencer o jogo, viu, Gleger? Pra mim, eu faria a mesma coisa que o CH disse aí. Eu acho que o Lucão do Break já teve as oportunidades suficientes e já deu para o Daniel ver que aquela mudança na estrutura, no jeito de jogar não deu certo. As coisas não acontecem positivamente. O Guarani criava muito mais oportunidades. O Guarani chegou a golear aí 3, 4 rodadas seguidas. Cadê? Perde um pouco a mobilidade, com todo respeito ao Lucão do Break. Acho que é até importante uma alternativa como ele no banco de reserva para um segundo tempo, para você mudar aí a característica do time, ter uma estratégia diferente para um segundo tempo. Aí tudo bem, mas de começo você precisa pôr velocidade, pô. Precisa pôr o jeito que o Guarani vinha jogando com o Davó. Com a entrada do Lucão do Break mudou tudo. O Guarani perdeu a mobilidade, perdeu a velocidade, perdeu a articulação, até os meias, que apareciam muito, que tinham essa facilidade no entra e sai, numa troca de posição com o Davó, não tem mais. A gente vê o Andrigo, que está jogando nesse momento, que o resto está contundido ainda, não tem sido aquele mesmo Andrigo que nós vimos lá antes da contusão. Mas não é por falta de qualidade. O Andrigo é um baita de um jogador. Às vezes é por falta de não ter um atleta no setor que o ajude a evoluir com as jogadas. E no meio de campo, Batista, telespectadores, tem que colocar o moleque, pô. Tem que colocar o Pedro Accorsi. Pô, em todas as convocações a gente vê o Pedro Accorsi no banco. E aí tem a chance de colocar no jogo, ele não coloca. E na última partida ele poderia ter colocado o Pedro Accorsi, ele optou por colocar o Tony, e todos nós aqui vimos, e o torcedor bugrino também, o que rendeu o seu Tony, Aliás, o que rendeu desde quando ele chegou até agora, eu não vi absolutamente nada do Tony. Com todo respeito ao profissional, foi muito bem lá na Ferroviária, mas no time do Guarani, já jogou de meia, já jogou de meia atacante, já jogou de primeiro, de segundo volante, e as coisas não aconteceram. E não dá pra você ficar arriscando novamente, com um jogo pesado, hein? Então coloca o menino, pô. Se tiver pra arriscar, coloca o Pedro Accorsi. E ó, já tá merecendo já, viu? Já tá merecendo uma chance esse menino aí. Que todos os jogos tem ido pro banco, mas na hora que tem que colocar, o treinador não coloca. Tem que acreditar, não acreditou no Titi, que foi muito bem, Não acreditou lá no menino, no Renanzinho, que entrou na última partida, foi bem também? Tem que acreditar nos meninos, tem que usar os meninos da base. Essa coisa do Andrigo estar em baixa, ela não é coincidente, Você acha que o Andrigo jogou tão mal assim? Mas não é o mesmo Andrigo de antes da contusão. E por quê? Eu acho justamente ao contrário. Então, só para dar sequência no raciocínio, ele precisa muito do cara móvel na frente dele, Batista. O crescimento do Regis tem muito a ver com o posicionamento e característica do Davó. Foi embora. Tem que entrar um cara ali, que é o Sávio, na frente do Andrigo para ajudar essa tabela, o toque curto, a mobilidade. Com o Lucão é circunstancial, não é mau jogador, mas ele é um atleta para um jogo específico. Para a característica do meio campo, do Andrigo, dos laterais, precisa de jogador móvel lá na frente. Então, para mim, o Guarani tem perdido muito, por isso que eu começaria com o Lucão no banco, Sávio centralizado, Alan Victor de um lado e Júlio César do outro. Eu achei que o técnico errou na substituição quando ele tirou o Andrigo. Andrigo era o melhor jogador do Guarani em campo. Estava funcionando bem. Não sei se também acusou cansaço, A distância a gente não consegue saber efetivamente o que é que está acontecendo. Tem a história da fascite plantar, que isso é crônico. Eu não faria aquilo não, entendeu? Ele tirou o Andrigo estava muito bem, foi o jogador mais participativo de todos aqueles que começaram jogando e dos que entraram.
Então, não concordo que o Andrigo foi mal, não. Ele estava bem na partida, o problema não é o Andrigo. O problema é que realmente, né, o Guarani vem falhando aí no sistema defensivo e isso aí está comprometendo sobremaneira, especialmente nesse jogo contra a equipe do Goiás. Os demais não, né? Não vou colocar num contexto geral porque não é verdade. Ó, eu não tô... Mas contra a equipe do Goiás falhou demais. Eu não estou dizendo que o Andrigo está mal. Eu acho que ele pode render mais com um jogador de diferente característica na frente dele. É isso que eu estou dizendo. E é muito difícil para o Andrigo substituir o Regis em grande fase e artilheiro do time. É muita responsa para ele também. E ele que a gente nem sabe, né, Gleger, Batista, telespectadores de Marquinhos, se a Facite plantar, se ele está jogando com dor ou não. Que é mais um problema. Então, a coisa precisa ficar mais dinâmica lá na frente. É por isso, é questão de conceito. Eu entendi o que você está dizendo. Eu acho que estou com o CH nessa. Às vezes você precisa um meia que consegue chegar a pisar na área, que é a característica do Andrigo e do Regis, precisa ter mobilidade. Precisa ter mobilidade, senão o que acontece? Ó, você coloca o Lucão do Break para jogar entre os dois zagueiros lá, está congestionado o setor. Tem a parede na sua frente. Exatamente, precisa ter mobilidade para se movimentar e ter aquele famoso desencaixe de marcação. Para que ele possa aparecer, para que ele possa entrar como homem surpresa, para que possa ter o corredor em alguns momentos. Então é isso. E o Batista, eu esqueci de falar, quanto à questão do goleiro, Gabriel Mesquita, ele falhou sim na última partida, mas no mesmo lance também falhou o seu Tony, também falhou o seu Bruno Silva, né? Então, vai tirar, quer dar uma acalmada, quer dar uma amenizada na pressão, né? Ok, tranquilo, coloca o Rafael Martins, mas olha, os dois estão no mesmo nível. E para mim, quem está na sequência, quem está com o ritmo, para um jogo pesado como esse, é a melhor opção. Eu tenho que encerrar esse papo agora, porque tem algo muito mais importante para fazer. O Marquinhos tem que alimentar a sucuri, não é isso, Marquinhos? Cardápio, vamos ver. Ah, com certeza, Batista. E olha, tá passando da hora já, hein, Batista? Me lembro uma vez, fui com o senhor em um jogo em Caio Martins, no Rio de Janeiro, e ali é meio complicado o acesso, então encontramos lá um botequinho para bater um rango, e lá a gente comeu um bitoque. Então vamos de bitoque hoje, viu, Batista? Pitoque? Você tem certeza que eu comi pitoque? O que é pitoque? Bitoca? Não, pitoque. Ô, Batista, bitoque lá no Rio de Janeiro, principalmente nesse barzinho aí, nada mais é do que um filé ao molho junto com o zoião por cima, que pra nós aqui é o bife a cavalo, Batista. Tire o boi. Valeu, Marquinhos, um abraço, muito obrigado, hein? Vamos encerrar a nossa enquete. Olha aí a enquete, deu Guarani, hein? Bom, muito bom, diria Osmar Santos. 82,8 para o Guarani, 13,8 Botafogo. E o empate 3,4. Muito obrigado para você que participou conosco.